Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Já somos agora 494 mil pessoas inscritas, pessoas interessadas nos assuntos da política, do nosso cotidiano, da nossa realidade. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva também, é muito fácil. Aqui todos os dias nós discutimos a realidade brasileira, é só você dar um clique aí no símbolo que está aparecendo na sua telinha. Enfim, se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados, que são formas da gente ajudar o nosso país, ou pelo menos uma parcela da sociedade brasileira, ter uma outra visão dos fatos que estão acontecendo aqui no nosso país. E hoje tem muitas coisas interessantes. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês também para amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, nosso encontro especial, que está ficando tradicional, onde eu vou trazer para vocês novidades do que está acontecendo no mundo, Rússia, Estados Unidos, OTAN, Europa, o que isso tem a ver com a gente, a visita de Bolsonaro no meio dessa tensão que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia e vários outros países do mundo, China. Amanhã, então, papo muito interessante, 10 horas da manhã, espero vocês. Bom, mas e agora? O que está acontecendo no Brasil? Bom, gente, está acontecendo uma coisa que eu posso batizar de a falência do pseudo-conservadorismo. De repente, no Brasil, brotou um grupo de pessoas que se começaram a intitular-se como conservadores. E aí você fica olhando para o nosso país com esse déficit social gigantesco, com tantos atrasos. Como é que alguém é conservador numa sociedade que precisa de tantas alterações? Conservar o quê, cara pálida? Eles mesmos sempre tiveram muita dificuldade de explicar o que é conservador. Normalmente a coisa cai para a pauta de costumes, né? O que é conservador? Eu sou monogâmico, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não jogo, eu sou uma pessoa muito regrada, eu sou uma pessoa religiosa, enfim. Então o conservadorismo ele caiu muito mais para comportamentos morais do que qualquer outro tipo de comportamento político, porque ninguém consegue decifrar. De repente começaram a fazer uma junção entre conservadores e liberais. Todo mundo voltado para um único objetivo, que é distrair a sociedade com essas discussões ridículas, essas discussões míopes, enquanto na área econômica os assaltantes, os gangsters profissionais, lesavam e continuam a lesar o nosso país um dia atrás do outro. Eles funcionam até hoje de uma forma muito mais esvaziada, como aqueles malabaristas que vão na frente de fanfarras, de bandas, né? Eu não vou chamar de comissão de frente de escola de samba, porque isso é um assunto mais sério. Escola de samba, que tem ali a sua comissão de frente, é uma comissão artística. Essas figuras que ficaram fazendo firulas para distrair a sociedade brasileira, que eu chamo de bolsossadomasoquistas, e muitos vigaristas também, eles funcionaram o tempo todo para distrair a sociedade. Atrair, inclusive, muitos segmentos da esquerda que caíram nessa armadilha de ficarem discutindo com essa gente insana. Felizmente, eles terão um papel nessas eleições com protagonismo muito reduzido em relação ao que aconteceu no ano de 2018. Porque o que está tomando conta hoje do governo Bolsonaro e das ações do Bolsonaro é a realpolitik, é a política real. O Bolsonaro, na live dele de ontem, ele não falou em vacina, ele não fez discurso negacionista, ele começou a atacar as gestões passadas, começou a ressuscitar o fantasma da corrupção, da malversação de verbas públicas em administrações anteriores. Isso mostra claramente que quem está coordenando a campanha dele agora são grupos de profissionais que estão começando a apresentar dados, confrontar dados do seu governo com governos anteriores, pequenas conquistas sociais, muitas situações que estão sendo feitas nesse ano eleitoral, como reajuste de professores, que, vamos reparar, o governo federal ele não tem a titularidade de cuidar do ensino básico, que compete sempre pela Constituição aos municípios e aos estados. Então o que ele está fazendo? Ele está fixando um reajuste para esses professores, para a área de ensino, que quem vai pagar são os prefeitos e os governadores. Então ele fica bem na foto, evidentemente isso é reverberado pelas suas redes sociais. Mas os insanos, eles estão ficando cada vez mais esvaziados. Gente, eu vi um discurso hoje de um desses insanos,
que fazem proselitismo do Bolsonaro, que coloca o que está acontecendo no Brasil e ele diz o seguinte, que é a luta do bem contra o mal e que as pessoas decentes têm que vencer na política, né? Como é que uma pessoa que está querendo pessoas decentes na política, na vida pública, pode dar apoio integral e restrito ao Bolsonaro, à família Bolsonaro e ao governo Bolsonaro? Repare onde está o problema dessa gente, se dá para a gente debater com esse tipo de argumentos aqui. Vamos lá. De tudo, né? Só que eu tenho percebido, isso é mais recente, né? E talvez aí questões mais pontuais minhas, talvez, questões mais pessoais, eu tenho percebido que acima da guerra cultural nós temos uma guerra espiritual. E aí vem muito aí de uma questão minha, da minha caminhada e das minhas trajetórias. E para tentar responder da melhor forma possível, Pozonov, e da forma também mais sucinta, né? Nessa guerra espiritual que eu tenho observado, que eu tenho identificado... Gente, e aí como é que a gente discute com o suposto conservador liberal? A gente vai discutir no campo da metafísica, a gente vai ficar aqui falando assim, olha amigo, tem a guerra cultural que você está dizendo e tem a guerra espiritual. Na guerra espiritual eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que acender mais vela do que você? Ganha quem acender mais velas? Ganha quem ficar mais tempo ajoelhado? Quem ficar mais tempo orando? Quem acreditar mais em espíritos, em fantasmas? Quem é que ganha essa guerra? Então é complicado, mas essa gente, quando eu entrei aqui para a internet, eles eram em números, né? Em número muito maiores do que os canais de esquerda, os canais progressistas. Hoje eles estão ficando reduzidos cada vez mais a um gueto de pessoas como essa aqui, que vem para um meio de comunicação colocar que nós estamos no meio de uma guerra cultural / guerra espiritual que está acima do que nós estamos vivendo aqui na face da Terra. Aí fica complicado, né? Mas isso registra exatamente o definhamento dessa gente agora que eles perderam o senhor Olavo de Carvalho. A orfandade dessa gente já era previsível, mesmo com ele vivo, porque os desgastes das suas ideias estava sendo evidente diante do governo Bolsonaro. E contradições vão aparecendo no meio dessa história toda. Gente, hoje eu vi tem vários colunistas que estão trazendo à tona informações muito interessantes nesse processo sucessório. Os militares que estão dentro do governo Bolsonaro, que gostam de tetas suculentas, eles estão se organizando para conseguir ali a vaga de vice numa chapa do Bolsonaro. Então tem várias colunas hoje, uma no estado de Minas, que dá essa notícia pra gente, vaga para vice de Bolsonaro, abre guerra entre generais. E os postulantes aqui, segundo as matérias, seriam o Braga Neto, o Ramos e o general Heleno, né? Aquele que gosta de cantarolar, gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, se referindo ao Centrão. Eu adoraria ver a cerimônia de filiação do general Heleno ao PL, ao lado das pessoas que ele tanto chamou de ladrão para cima e para baixo, né? Tem outros colunistas que estão falando na mesma direção. O Vicente Nunes, aqui do Correio Brasiliense, está falando a mesma coisa. Alto Comando das Forças Armadas vê com preocupação guerra entre Heleno e Braga Neto para vice de Bolsonaro. O que eles estão querendo de fato, esses patriotas, entre aspas, que estão entregando o nosso país de todas as formas? E esses patriotas, tem mais matéria aqui, né? Tem aqui no estado de Minas, tem outra no Correio Brasiliense, não, essa aqui do Metrópolis. Mais um general trabalha para ser vice de Bolsonaro. Gente, quando tem vários colunistas de Brasília, são setoristas, que estão trazendo essas informações, é sinal que isso está acontecendo mesmo. Até porque esse pessoal fica coçando, né, dentro da administração pública, eles pouco trabalham, estão tendo muito privilégio, e agora eles estão pensando em abocanhar nacos ainda maiores. Estão estruturando-se para conseguir esse tipo de situação. E o caráter dessa gente, onde é que fica? Bom, o caráter a gente pode ver em comportamentos do filho do presidente da República, o Dudu Bananinha. É sempre bom a gente colocar aqui o perfil moral que ele herdou do pai, né? Um discurso altamente entusiasta contra a corrupção, contra o Centrão, e depois foi sucedido pelo general Heleno, né, que cantou a musiquinha. O general Heleno que anda muito sumidão, né, anda meio escondido, mas a gente está vendo que nos bastidores ele está atuando. Vamos ver o que dizia o Bananinha, porque esses vídeos aqui, ó, eles foram retirados do ar. Para pesquisar é difícil, essa declaração aí de guerra, né, do Bananinha contra o Centrão. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu, vamos lá. Mais de
final no rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil, acima de tudo, Deus... Ele disse mais ou menos isso. Eu quero ver se vocês terão alguma firmeza moral e ética, e quero ver se vocês não vão se transformar em ladrões, em bandidos, se unindo com essa gente que nós estamos chamando de bandidos, ou se vocês vão ter um comportamento de permanecerem fiéis ao presidente da República, à família Bolsonaro. Bom, aí passam alguns anos, né, e a gente vê essa foto aqui. O Dudu Bananinha, sorridente ao lado do presidente do PL, o líder do Centrão, cujo pai entregou o governo na área econômica, né? Porque eles estão mandando hoje mais do que Paulo Guedes dentro do parlamento. Eles estão fazendo o que querem com verbas públicas. E dentro do parlamento e dentro da área econômica, o que nós assistimos um dia atrás do outro são quadrilhas se organizando cada vez mais para o assalto ao povo brasileiro. O jornal Infomoney e o canal Infomoney e muitos canais também estão nos mostrando o que está acontecendo. A falcatrua a céu aberto de bilhões de dólares, bilhões de reais. Eletrobras pode ter privatização comprometida por falha na avaliação da empresa. Erro, eles chamam de erro de metodologia, aquilo que nós chamamos de ladroagem, de corrupção, de bandidagem, porque o governo contratou um banco ligado ao Paulo Guedes para fazer a avaliação da Eletrobras. O que eles fizeram? Fizeram uma avaliação lá embaixo para poder entregar a Eletrobras a preços de banana. Mas aí o Tribunal de Contas da União observou, nem todo mundo no país está alinhado com a entrega, né? Então o conselheiro lá do Tribunal de Contas da União deu uma levantada e disse que erro na metodologia do cálculo na avaliação da estatal poderia levar em bilhões de reais o montante a ser pago pelos novos controladores. Gente, nós estamos falando aqui de bilhões de dólares que nós, brasileiros, teríamos que pagar a mais nas nossas contas de luz por conta desse trambique, dessa entrega, dessa falcatrua, desse grande esquema de corrupção montado dentro do governo Bolsonaro. Corrupção ética, corrupção moral, corrupção republicana, a gente pode chamar do que a gente quiser, a corrupção política, enfim. São essas as figuras que estão todas mancomunadas, dando sustentação ao governo Bolsonaro, que agora está fazendo da política uma ferramenta mais profissional, deixando de lado os insanos, fazendo com que os bolsossadomasoquistas, aqueles que gostam de sofrer, mas têm muito prazer em imaginar que o outro está sofrendo também, que essa gente toda, eles encontrem um novo lugar no meio desse tabuleiro. Então, o jogo está sendo jogado, essa gente está sendo escanteada, o jogo profissional está acontecendo, e os militares que adoram uma teta, não são todos, são esses que estão dentro do governo Bolsonaro, estão querendo ali um lugar ao sol, porque eles acham que com a nova formatação do debate político, enfrentando questões objetivas, questão de governos anteriores e dados do governo atual, que isso pode favorecer o atual presidente, que está fazendo cada vez mais política real com o chapéu dos outros, né? Gente, eu fico por aqui. Vamos trabalhar esse ano de 2022, porque a gente não pode deixar que o povo brasileiro seja seduzido por essa trupe de enganadores, de farsantes e de gangsters que estão espalhados em vários cantos, com o apoio oculto dos grandes veículos de comunicação. Amanhã, sábado, 10 horas da manhã, eu estou com vocês novamente para discutir coisas que vocês não vão ver pelos grandes veículos de comunicação. Mais uma vez, um grande abraço e continue a ajudar mais pessoas a se inscreverem aqui no nosso portal. Vamos chegar a 500 mil, tá bom? Um grande abraço, até lá!